Ribeiro e trago para vocês uma pessoa super conhecida, invade a sua casa toda sexta-feira à noite, mas vocês não sabem porque ele está por trás da tela, ele está fazendo as coisas acontecerem e vocês não conseguem perceber esse trabalho, mas hoje você vai descobrir o que é que um roteirista faz. Rafael Dragô. Isso, o Rafael, ele é o roteirista dos Amor e Sexo, que é apresentado pela Fernanda Lima na TV Globo, além de ser roteirista de outros programas. E hoje o Rafael vai tirar um monte de curiosidades nossas, porque a turma do Central 111 está querendo aí sugar um pouquinho de informações desse roteirista famoso e de sucesso. Rafael, conta pra gente primeiro o que é ser roteirista, como é o seu trabalho de roteirista e como surgem os programas e os roteiros, como é que você faz esse trabalho no dia a dia? Oi. Oi? Eu acho que essa é a coisa mais importante. Eu não vou conseguir te explicar o que é um roteirista para todo tipo de programa, para todo tipo de obra. Eu acho que roteirista de cinema é uma coisa, roteirista de publicidade é outra coisa, que é tão genial quanto e é completamente diferente. E eu sou roteirista de televisão e dentro dessa categoria eu acho que tem diversas outras. A minha categoria é o que na TV Globo eles chamam de variedades. Então eu faço quase tudo que não tem a ver com ficção. Eu até faço coisas faço produtos, programas que têm ficção dentro deles. E fora da TV Globo também escrevo cinema de ficção. Normal, assim, um filme como as pessoas entendem que é um filme de ficção. Mas então eu vou te falar sobre o que é essa coisa específica que eu faço, que é roteiro. No meu caso, já me adiantando um pouco, assim, o roteiro, muito mais do que você, agora há pouco, antes da gravação começar, você fala assim, poxa, mas como é que é fazer o roteiro de um show? Eu faço muito musical e tal. Você descreve o que o Roberto Carlos fala e tal. Eu não tenho essa pretensão, primeiro. Mas eu tenho o privilégio de conseguir trocar com ele e com algumas outras pessoas com as quais eu trabalho algumas células de ideias. Eu troco ideias, eu ofereço provocações. O roteiro de coisas que tem a ver com a realidade, ele é muito mais uma série de provocações. Não são definições, afunilamentos de situações. O roteiro de ficção é isso, né? Não é assim, você não começa, hoje eu vou escrever sobre tal assunto. Não, você vai com um artista ou vai com quem está contratando o roteiro, quem está pedindo o serviço e vai falar em determinados, como você falou, são variedades, né? Você não fala, não pega num assunto e fecha e leva... Também faço isso. Desculpa, te interromper. Não. Então, é isso que eu tô querendo entender, porque tem o roteiro para show, que você falou que você faz, tem o roteiro para o programa de variedade, e tem o roteiro para cinema, né? Então, assim, são tipos que você falou, são determinados tipos, mas você tá atuando nessas áreas todas, né? E são roteiros, são formas diferentes de escrever. São formas diferentes, e aí eu vou te dizer o que eu acho que... Eu não vou te falar um método que serve para tudo. Eu acho que cada coisa, cada produto, cada encomenda, cada sentimento sugere seu método. Pelo menos no que eu faço. Né? Se eu fosse um roteirista desse supermercado cinematográfico americano, um roteirista especializado em suspense dos anos, ao estilo anos 40, sei lá o que, sabe? Essas coisas que são bem específicas do cinema americano, eu poderia te falar sobre o método, mas eu não sou isso. Eu faço muita coisa muito diferente. Eu faço, no Multishow, eu faço um documentário provocativo chamado Conexões Urbanas. Você faz e dirige também? Eu escrevo e dirijo. Na televisão eu já fiz Brasil Legal, já fiz Caldeirão do Hulk, já fiz Faustão, já fiz Fantástico, já fiz o show da Ivete Sangalo no Maracanã, que eu dirigi o show. O Roberto Carlos é um privilégio enorme. E é parecido com trabalhar com Ivete? Não, tem nada a ver. Eu já fiz um documentário no Fantástico, chamado Falcão, sobre as crianças envolvidas no tráfico de drogas. E para cada coisa, para cada produto, para cada sentimento, existe um método que você vai descobrindo no meio do processo.
eu estudo todas as técnicas do roteiro, que são muito mais dedicadas a roteiro ficcional, mas elas acabam servindo para qualquer tipo de narrativa. Eu acabo adaptando as coisas para as necessidades que eu vou encontrando. Eu não vou te falar que eu tenho um método, cada hora descobrir um caminho novo. Mas é complicado, a gente queria uma cola, queria saber, o pessoal de Central 111 quer... Eu vou te falar, assim, as pessoas adoram essa ideia de regras. Porque você anota e fala assim, opa, vou olhar no caderninho. Talvez o mais difícil do trabalho de um roteirista é que, assim, as regras não servem para nada. Não adianta, assim, eu posso te dizer, assim, o que é uma boa cena, aliás, eu não posso dizer o que é uma boa cena. Uma boa cena é quando você olha, você não precisa entender de nada, você fala, nossa, você é impactado por aquilo e aquilo acontece. Um bom diálogo que mexe com as pessoas. O que eu acho que existe em comum, aliás, talvez eu possa dizer, né, que existe em comum em todos os trabalhos que eu faço, assim, eu busco emoção. Eu não sou a favor de coisas frias, eu sou a favor de coisas que comunicam e emocionam. As pessoas, mas isso tudo busca isso. Não acho que tudo busca isso. Existem trabalhos que não buscam exatamente dessa forma. Os trabalhos são mais informativos. Mais informativos ou mais... Eu busco emocionar. Acho que, de certa forma, tem isso em comum em quase tudo que eu faço. Eu trabalho com o pessoal da periferia, eu trabalho com o MV Bill, trabalho com Afro Reggae, trabalho com Ivete Sangalo, Roberto Carlos, e eu acho que existe em comum nisso tudo, pelo menos na minha visão, existe uma ideia de emocionar, impactar as pessoas, mexer, uma coisa que tem sido considerado cafona ultimamente, que é pretensão de mudar o mundo. A gente está numa época que acha isso um sentimento cafona, eu não estou muito ligando para isso. Eu acho que é uma coisa viável, eu acho bacana. Bom, quanto tempo você está no mercado, você está fazendo roteiro? Porque você também dirige, você é diretor, tem programas que você está dirigindo, mas roteiro mesmo, roteiro ou do seu programa que você dirige, ou roteiro de show, roteiro de filme, porque tem alguns filmes que você fez, participou do roteiro, sim, foi como roteirista. Isso. Quanto tempo você está trabalhando assim nessa área? Olha, eu pago meu aluguel com roteiro há 14 anos. Bastante experiência, assim. E dá certo, né? Porque tá pagando aluguel, então o negócio tá fluindo. Por isso que eu te falei dessa forma. Eu pago meu aluguel, eu faço, alguém me dá o dinheiro, me agradece, ou menos um pouco, há 14 anos. Tá. E a sua experiência com a CUFA? Você dando aula pro pessoal da CUFA, você ensinando o pessoal a fazer roteiro, porque tem também todo um processo, vocês estão fazendo... Você fez um curso que monta no final um curta. Esse é um processo bem complexo. E esse é na Cidade de Deus? Na Cidade de Deus. Esse processo é o seguinte, há mais ou menos uns 7 anos, posso estar errando aí, mais ou menos, esse não é meu forte mesmo, mas... Acho que são 9 anos. Você é uma repórter bem informada e profissional. Tem espião lá dentro, já me passou sua ficha. São 9 anos? 9 anos. Então, há mais ou menos 9 anos, o Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, Central Única das Favelas, ele é uma das pessoas mais inquietas e inteligentes que eu conheço, e ele falou, ele queria formar um curso de audiovisual. Ele se interessa, tem um interesse pessoal e também um interesse que ele percebe pela força política no audiovisual no mundo de hoje. Ele falou, cara, a gente tem que entender melhor dessa narrativa, as pessoas não só têm que entender melhor na narrativa audiovisual, como também tem que conseguir melhorar a capacidade de repente, realizar o audiovisual. Então, o curso de audiovisual ele serve tanto para futuros realizadores, mas também para os consumidores de audiovisual, as pessoas que assistem televisão, as pessoas que assistem cinema, de repente, entender melhor uma matéria de jornal, entender melhor que você assiste o Jornal da Globo, o Jornal do SBT, o Jornal da Record, e você percebe as intenções por trás das coisas. Faz com que você seja um telespectador
mais telealfabetizado. Você não só recebe a informação e... É uma espécie de alfabetização audiovisual. No final das contas, um curso de audiovisual serve para isso. Não serve só para formar pessoas, o mercado nem suporta isso. O mercado não suporta a entrada de todas as pessoas que fazem curso de audiovisual, todas as pessoas que fazem um curso de percussão numa ONG que ensina a batucar. Os cursos não são para exatamente isso. Algumas pessoas vão desenvolver uma excelência e outras vão apenas entender melhor daquele assunto e vão ser consumidores mais conscientes, que falta muito no Brasil, e a gente vai estar sempre ajudando alguma coisa aí. Pessoas que assistem um telejornal tendo mais noção das estratégias de comunicação daquilo. É para isso. Há 9 anos, como você falou, o Celso Ataíde resolveu formar esse curso. Me chamou Cacá Diegues, Adriana Rates, nessa época, ela era uma das diretoras do Grupo Estação, hoje nossa secretária de Cultura, nossa excelente secretária de Cultura, e aí a gente formatou um curso de audiovisual que tivesse a participação de pessoas atuantes no mercado, que fosse um curso muito voltado para inserção das pessoas, para aproximação das pessoas com o mercado real do audiovisual brasileiro. E aí aconteceu isso, assim, chamou... Mas vocês foram pioneiros? Não tinha algo... Não, nós fomos os pioneiros disso. Legal, assim, ele ter acreditado que isso podia fazer uma diferença, né? Porque tem gente que faz o seu trabalho e não está nem aí, né? Eu acho que uma pessoa como o Celso Ataíde, ele nem acredita, ele simplesmente sai fazendo. Eu acho isso uma coisa impressionante. Vai experimentando. Essa coisa de acreditar é quase uma... Eu passei a entender através de ver, por ver aquele cara trabalhando, eu passei a entender que certas vezes a gente assim, porque ele acredita, ele pensa, não sei o quê. É uma coisa muito nossa, mais intelectualizada, mais que analisa riscos uma e tal. Resposta, né? Tem pessoas que não são assim, então tem pessoas que falam assim, que saem fazendo. Elas são empreendedoras, como está na moda falar isso agora, né? Mas são corajosas, são malucas, cada um arranja um jeito de falar isso. Mas aí o Celso resolveu fazer isso, esse curso, e esse curso existe. A ideia era que eu dou aula de roteiro, tem gente que dá aula de produção, tem gente que dá aula de edição, tem gente que dá aula de sonorização, tem gente que dá aula de trilha, tem gente que dá aula de produção de locação, produção de elenco, figurino, maquiagem, tudo isso. Eletricista, câmera, repórter, tudo isso. E aí a ideia sempre foi que no final do curso eles conseguissem realizar alguns filmes. E eles estão há 9 anos realizando filmes. Um desses filmes, eu não sei se você tem essa informação, e olha que eu já percebi que você é CDF. Vai filmes vai estar no 10, no 5 favela, vezes favela. 5 vezes favela. Um desses filmes Feijão com arroz? virou Arroz com Feijão. Arroz com feijão, sabia? Exatamente. Alguma coisa assim. Viu? Exato. Você faz direitinho o seu trabalho. E aí o que surgiu? Esse filme surgiu, é um curta, que surgiu lá na Cidade de Deus, o argumento surgiu lá, e foi desenvolvida a sinopse lá, o roteiro, e foi feito esse filme em vídeo, com câmeras parecidas com as de vocês aí, editado tudo direitinho, e e aí esse vídeo foi para a mão do Cacá. Cacá Diegues já estava paralelamente num processo de perceber, muito atento também, né, o Cacá, tudo que acontece pelas periferias e tal, já estava atento a isso. E aí eu acho que a visão do 5 vezes do Arroz com Feijão também amadureceu, ajudou a concluir um processo de amadurecimento no Cacá. De falar assim, cara, tem um movimento realmente que já... Balançou aí. Tem um movimento já aí que merece ser catapultado. E aí, muito generosamente, ele resolveu refazer o 5 vezes Favela, lá de 1961, o projeto original. Você está no roteiro, você participa no projeto 5 vezes Favela, não se chama, não é o roteiro, pronto, é coordenador de roteiro. Eu fiz oficinas em 5 comunidades cariocas, e cada comunidade dessa deveria realizar um filme. Então, assim,
Eu dei aula em 5 comunidades, para turmas de 40, 50 pessoas. São aí de 200 a 250 pessoas, em que eu ensinei a condensar um argumento em 5 linhas, analisar, votar, desenvolver do argumento para a sinopse, da sinopse para a escaleta, da escaleta para o roteiro. E tudo isso em processo de votação coletivo, um negócio realmente uma exaustão total. E 2010 está no cinema, 2010, né? assim, eu tô até a semana que vem indo lá assistir, porque está quase pronto. Na verdade está pronto, o processo de imagem já está fechado, eles estão mexendo em Deve dar um orgulho, né? Você veio lá do início com uma turma, ensinou o básico, o passo, né? Cada passo, e de repente você vê o projeto que vê pessoas da Cidade de Deus, pessoas que estudaram assim como qualquer outro, e tá com Cacá Diegues, vai estar no cinema. Deve dar um orgulho. Com certeza, né? Assim, poxa, eu participei disso. Isso eu faria, é o tipo da coisa que você faz até de graça. Cara. Você cobrou por isso? Mercenário! Mercenário! Mas não, eu acho que Tô brincando. É meio bobo. Não, eu sei que você tá brincando, eu já ia falar até de outra coisa. Mas eu acho que é um processo que você tem que estar perto, cara. Assim, você não vai deixar isso passar perto da tua história e não vai se agarrar a isso. Claro. E é isso. Eu tava fazendo com o Cacá um documentário, estava dirigindo junto com o Cacá Diegues um documentário chamado Nenhum Motivo Explica a Guerra, sobre o Afro-Reggae. Isso foi de 2006, né? Eu vou seguir as suas datas, eu não tenho nada na minha cabeça. Eu acho que é 2006. Mas eu estava dirigindo esse documentário com o Cacá Diegues, e aí a gente frequentando muita favela, e para contar a história do Afro-Reggae, indo a Vigário, Parada de Lucas e tal. Num processo assim, a gente mergulhou mesmo nisso para fazer esse documentário. E aí, quando a gente estava acabando, ele falou: cara, o que você acha a gente... Tô pensando nisso, vamos nessa, fazer o 5 vezes Favela 2, agora por eles mesmos. O filme surgiu 5 vezes Favela 2, agora por eles mesmos. Porque o processo ainda era do Cacá, isso eu adoro essa história, porque o processo ainda era do Cacá Diegues. Ele falando assim, agora por eles mesmos, eles, a periferia, os cineastas de periferia. E aí o processo foi se tornando foi sendo tão apropriado pelos eles, né? pelos estudantes, pela periferia, que chegou um momento em que os filmes se chamam 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. Mas esse nós é eles. Pô, legal isso. Começou agora por eles mesmos e agora por nós mesmos.